A solidão escolhida tornou-se o novo luxo emocional do século XXI, e isso está gerando uma revolução silenciosa que ninguém ousa nomear. Bem-vindo ao Desperte Sua Essência. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O que está acontecendo agora em nossa sociedade é algo que nunca vimos na história dos relacionamentos humanos. Estamos diante de um fenômeno que está mudando completamente a forma como homens e mulheres se relacionam. E vou lhe contar algo que pode surpreendê-lo. Não se trata de misoginia, não se trata de ódio, não se trata de rejeição. Trata-se de algo muito mais profundo, muito mais complexo e muito mais revelador sobre o momento que estamos vivendo. Nos últimos anos, tenho observado um padrão em minha prática que se repete constantemente. Homens que procuram terapia não porque estão deprimidos por estarem sozinhos, mas porque sentem uma enorme pressão social para não estarem em um relacionamento. Mulheres que chegam furiosas, incompreendidas, se perguntando por que os homens não as cortejam mais como antes. E em meio a tudo isso, uma desconexão geracional está criando uma lacuna emocional sem precedentes. O elefante na sala. Há um elefante na sala sobre o qual ninguém quer falar, e esse elefante tem um nome bem específico: a crescente decisão consciente de muitos homens de viverem suas vidas sem buscar ativamente um relacionamento romântico. Não estamos falando de homens que não conseguem encontrar uma parceira. Estamos falando de homens funcionais e profissionais, com vidas plenas, que simplesmente decidiram que buscar um relacionamento romântico não é sua prioridade. E aqui está a parte interessante. Essa decisão está sendo interpretada como um ato de rebeldia, como uma declaração de guerra entre os sexos, quando na realidade é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É uma resposta adaptativa a um ambiente radicalmente transformado. Por milhares de anos, a estrutura social humana foi baseada na interdependência. Os homens precisavam das mulheres para certas funções sociais e domésticas, e as mulheres precisavam dos homens para proteção e recursos. Essa interdependência não era opcional, era uma questão de sobrevivência. Mas algo mudou tão rapidamente nas últimas décadas que nossos cérebros emocionais ainda não tiveram tempo de se adaptar completamente. As mulheres conquistaram legítima e justamente sua independência econômica, social e emocional. Isso é maravilhoso, é progresso, é justiça. Mas tem uma consequência que ninguém previu completamente. Quando a interdependência desaparece, os relacionamentos precisam se basear em algo totalmente diferente. Não se trata mais de necessidade, mas de pura escolha. Um caso revelador. Vou contar algo que vi há alguns meses em uma consulta. Um homem de 38 anos, engenheiro, com um bom emprego, hobbies variados, amigos e família, entrou no consultório. Ele me disse: doutora, estou aqui porque minha mãe está preocupada. Ela diz que não é normal eu estar tão satisfeito sem procurar um parceiro, mas estou feliz assim. Minha vida é organizada, faço o que quero quando quero e não sinto que me falta nada. Perguntei a ele: você sente que algo está errado? E ele respondeu: não, até que todos começaram a me dizer que eu deveria me sentir sozinho. Essa conversa resume perfeitamente o paradoxo em que vivemos. Criamos uma sociedade onde, pela primeira vez na história, a solidão pode ser uma escolha, não uma sentença. Mas, ao mesmo tempo, continuamos a julgar essa escolha como se fosse uma falha pessoal. O cérebro humano é projetado para a conexão social. Isso é inegável. Ocitocina, dopamina, serotonina, todos esses neurotransmissores são ativados em contextos de vínculo emocional. Mas, e isso é crucial, conexão social não é sinônimo de relacionamento romântico.
Você pode ter uma vida social rica, conexões profundas com amigos, família e comunidade, sem precisar de um parceiro romântico. O que acontece é que muitos homens fizeram um cálculo emocional, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Eles avaliaram os custos e benefícios dos relacionamentos românticos no contexto atual e chegaram a uma conclusão: o preço emocional, psicológico e às vezes econômico de manter um relacionamento não supera os benefícios que obtém dele. Expectativas assimétricas. As expectativas nos relacionamentos mudaram de forma assimétrica, e quando digo assimétrica, quero dizer que mudaram de maneira diferente para homens e mulheres, criando uma incompatibilidade que gera frustração em ambos os lados. As mulheres modernas, com toda a razão, buscam parceiros que sejam companheiros emocionais, que compartilhem as tarefas domésticas, que estejam emocionalmente presentes, que sejam vulneráveis e que comuniquem seus sentimentos. Ao mesmo tempo, muitas dessas mulheres ainda mantêm expectativas tradicionais em outras áreas. Elas esperam que o homem tome a iniciativa no namoro, que seja protetor, que tenha sucesso profissional e que seja um líder em certas situações. Essa combinação de expectativas modernas e tradicionais cria o que observo como a armadilha do homem perfeito. Espera-se que os homens sejam sensíveis, mas fortes, vulneráveis, mas seguros, igualitários, mas provedores, modernos, mas tradicionais quando convém. É uma equação que muitos consideram impossível de resolver. Quando as expectativas são impossíveis de atender, o cérebro humano tem duas opções. Uma é tentar atendê-las e viver em um estado constante de ansiedade e sensação de fracasso. A outra é desistir do jogo. Muitos homens estão escolhendo a segunda opção, não porque odeiam mulheres, não porque são incapazes de amar, mas porque calcularam que o custo emocional de tentar atender a expectativas conflitantes é maior do que o benefício de estar em um relacionamento. A era da conexão instantânea, vivemos na era dos aplicativos de namoro, das redes sociais e da conexão instantânea, e isso criou o que observo como a ilusão de abundância infinita. O sistema de recompensa do cérebro, mediado principalmente pela dopamina, é ativado pela novidade e pela antecipação. Cada vez que você desliza o dedo na tela em um aplicativo de namoro, cada vez que recebe uma curtida, seu cérebro recebe uma pequena dose de dopamina. É viciante, literalmente. Mas aqui está o problema. Essa ativação constante do sistema de recompensa interfere em nossa capacidade de formar laços profundos. O apego seguro requer um sistema neurológico completamente diferente, o sistema da ocitocina. E esses dois sistemas, quando ativados de forma desequilibrada, entram em conflito. O que tenho observado é uma geração de pessoas, tanto homens quanto mulheres, viciadas na fase de paixão, naquela descarga de dopamina, mas incapazes de transitar para um apego profundo. Os homens que optam pela solidão não são imunes a isso. Aliás, muitos deles já vivenciaram esse ciclo diversas vezes e chegaram a uma conclusão. Preferem a estabilidade emocional da solidão à montanha-russa emocional dos relacionamentos modernos. Como processamos a rejeição? Há uma diferença fundamental em como homens e mulheres processam a rejeição. O cérebro humano processa a rejeição social na mesma área que processa a dor física, o córtex cingulado anterior. Isso significa que a rejeição literalmente dói. Mas homens e mulheres processam essa dor de maneira diferente devido a diferenças hormonais e na estrutura cerebral. Os homens, em média, tendem a internalizar a rejeição de forma diferente. Eles têm níveis mais altos de testosterona, o que está associado ao comportamento de retraimento diante de ameaças repetidas. Quando um homem sofre rejeição repetidas vezes,
Seu sistema nervoso aprende a associar o contexto do namoro à dor, e a resposta natural é evitar esse contexto. As mulheres, por outro lado, tendem a processar a rejeição de forma mais social. Elas conversam sobre o assunto, buscam apoio em sua rede social e tentam entender o que aconteceu. Elas têm níveis mais altos de ocitocina, o que promove a busca por conexão mesmo após a rejeição. O homem médio em um aplicativo de namoro recebe pouquíssimas respostas, pouquíssimos matches e muita rejeição silenciosa. Seu cérebro interpreta isso como um sinal claro. Esse contexto é doloroso e não vale o esforço. A mulher média em um aplicativo de namoro recebe muito mais respostas, muito mais matches, mas de qualidade inferior. Sua experiência com a rejeição é diferente. Essas experiências diferentes criam narrativas diferentes. Os homens se sentem indesejados, as mulheres se sentem desvalorizadas, e ambas as percepções são válidas dentro de suas próprias experiências, mas estão criando uma enorme desconexão. Por que isso gera tanta controvérsia? Quando um grupo significativo de homens decide se afastar da dinâmica tradicional de namoro, isso altera completamente o mercado dos relacionamentos. Por que a decisão de alguns homens de serem felizes sem procurar uma parceira gera tanta controvérsia e, em alguns casos, tanta fúria? Primeiro, ao aspecto do poder. Quando os homens começam a se afastar em massa, isso altera o equilíbrio de poder, e qualquer mudança de poder gera resistência por parte daqueles que percebem que estão perdendo algo. Segundo, há um aspecto de identidade. Muitas mulheres sentem que as regras do jogo mudaram sem aviso prévio. Elas seguiram o roteiro que a sociedade lhes impôs: estudar, ter uma carreira, ser independente, mas também ser atraente, feminina, desejável. E agora descobrem que uma parcela crescente de homens simplesmente não está jogando o jogo. Terceiro, e isso é crucial, há um aspecto biológico que não podemos ignorar. As mulheres têm um relógio biológico para a maternidade que os homens simplesmente não têm da mesma forma. Quando os homens se afastam ou adiam indefinidamente o compromisso, isso cria uma pressão adicional sobre as mulheres que desejam ter filhos. Parte da controvérsia surge porque algumas mulheres interpretam a decisão dos homens de não procurarem uma parceira como uma rejeição do seu valor. Durante décadas, a mensagem social transmitida às mulheres foi: o seu valor reside em ser escolhida, em ser desejada, em encontrar e manter um parceiro. Quando um grupo significativo de homens diz "não estamos jogando", isso desafia diretamente essa narrativa, e a resposta emocional pode ser intensa. Por outro lado, muitos homens que optam pela solidão estão vivenciando algo libertador. Pela primeira vez, o seu valor não é definido pela sua capacidade de atrair ou manter uma parceira. Uma reorganização fundamental. O que está acontecendo não se resume apenas a relacionamentos românticos. Trata-se de algo muito mais fundamental. Estamos no meio de uma reorganização completa de como entendemos significado, propósito e conexão humana. Pela primeira vez na história, especialmente em sociedades desenvolvidas, temos a liberdade de definir nosso próprio significado e propósito. E isso é maravilhoso, mas também assustador. Os homens que escolhem a solidão estão, em muitos casos, escrevendo um novo roteiro. Eles estão dizendo: minha vida tem significado não porque eu tenha um parceiro e filhos, mas porque escolhi conscientemente como quero viver. Isso é radical, é uma ruptura com milhares de anos de programação social e biológica. Consequências sociais a longo prazo. Se uma porcentagem significativa da população opta por não formar casais ou ter filhos, isso tem enormes impactos demográficos, econômicos e sociais. Já estamos vendo isso em países como o Japão e a Coreia do Sul, onde as taxas de natalidade despencaram. Essas sociedades estão descobrindo consequências inesperadas, sistemas de previdência entrando em colapso,
mercados imobiliários encolhendo, uma epidemia de solidão na terceira idade. Mas também precisamos ser honestos sobre outra realidade. Muitas das pessoas que formaram famílias nas gerações anteriores não o fizeram porque realmente queriam, mas porque era o esperado delas. E muitas dessas famílias eram disfuncionais, gerando traumas e perpetuando ciclos de sofrimento. Estamos em um experimento social em tempo real e ninguém tem um manual de instruções. A verdadeira questão não se trata de homens versus mulheres. Trata-se de todos nós tentando descobrir como viver vidas significativas em um mundo que mudou mais em 50 anos do que nos 5.000 anos anteriores. Estudos que acompanho mostram consistentemente que relacionamentos de qualidade são um dos indicadores mais fortes de felicidade a longo prazo. Mas essas pesquisas estão falando sobre relacionamentos de qualidade, não apenas sobre estar em um relacionamento. Um relacionamento ruim é pior para a sua saúde e felicidade do que estar solteiro. Na verdade, pessoas em relacionamentos problemáticos têm indicadores de saúde piores do que pessoas solteiras que estão satisfeitas com suas vidas. Então, quando um homem diz que é feliz sem procurar um relacionamento, a verdadeira questão não é se ele deveria estar em um relacionamento, mas sim se ele tem outros relacionamentos de qualidade em sua vida. Ele tem amigos próximos com quem pode ser vulnerável, tem família com quem mantém um vínculo, tem uma comunidade. O problema surge quando a solidão escolhida se torna isolamento, quando um homem se afasta não apenas de relacionamentos românticos, mas de todas as formas de conexão profunda. Fazendo a pergunta certa. E se estivermos fazendo a pergunta errada? Em vez de perguntar por que os homens escolhem a solidão, talvez devêssemos perguntar o que torna os relacionamentos modernos tão difíceis a ponto de a solidão parecer uma opção melhor? Aqui estão algumas respostas que observo diariamente. Primeiro, romantizamos o amor de uma forma irrealista, mas os relacionamentos reais, aqueles que duram, são muito mais prosaicos: negociação, concessões, rotina e esforço consciente. E quando a realidade não corresponde à fantasia, ficamos decepcionados. Segundo, perdemos nossas habilidades de relacionamento. Você tinha que aprender a resolver conflitos, a ceder, a tolerar as imperfeições do outro. Hoje em dia, quando algo é difícil em um relacionamento, a resposta imediata é: esta pessoa não é a indicada. Terceiro, somos individualizados em excesso. A mensagem cultural predominante é que sua felicidade é o mais importante, mas levadas ao extremo, essas mensagens tornam impossível qualquer relação comprometida. Quarto, perdemos a paciência. Vivemos na era da gratificação instantânea. Aplicamos esta mesma lógica às relações. Se não me fizer feliz constantemente, se precisar de trabalho, se houver conflito, então não é a pessoa certa. Quinto, mercantilizamos o amor. As aplicações de namoro nos ensinaram a pensar nas pessoas como produtos que podemos escolher com base em uma lista de características. Reduzimos os seres humanos complexos a perfis de 2 dimensões. O que fazer com essa informação? Se você é um homem que escolheu conscientemente a solidão, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você está escolhendo a solidão de um lugar de força e autoconhecimento ou está com medo da rejeição e da vulnerabilidade? A solidão escolhida desde a força significa que você avaliou honestamente o que quer de sua vida e decidiu que neste momento seu bem-estar está melhor servido vivendo sozinho. Isso é válido, mas requer que você siga cultivando conexões profundas em outras áreas de sua vida. A solidão como fuga é diferente. É quando você se retira porque tem medo de ser ferido. Isso não é saúde, isso é autoproteção que se tornou autossabotagem.
Se você é uma mulher que está frustrada com esta tendência, o primeiro que você precisa é empatia por você mesma. É válido sentir frustração, mas depois de validar suas emoções, você precisa se fazer algumas perguntas difíceis. Você está procurando uma parceira porque genuinamente quer compartilhar sua vida com alguém ou porque sente que deveria ter uma parceira a esta altura? Você está disposta a se comprometer genuinamente? Reconstruindo pontes. Como reconstruímos a ponte entre homens e mulheres que se erosionou tanto? Isso requer empatia mútua. Os homens precisam entender que as mulheres lutaram durante décadas por igualdade. As mulheres precisam entender que muitos homens estão genuinamente confusos sobre o que se espera deles. Precisamos criar espaços onde homens e mulheres possam ter conversas honestas sobre isso, sem que imediatamente se converta em um campo de batalha. Precisamos escutar-nos genuinamente. A verdade incômoda. Aqui está a verdade incômoda. Nada do que estamos vivendo é realmente novo. O que estamos experimentando é o que acontece quando uma espécie que evoluiu para viver em pequenos grupos tribais, com papéis claros e interdependência forçada, se enfrenta repentinamente à liberdade total de escolha em uma sociedade de milhões de estranhos. Seu cérebro está desenhado para um mundo que já não existe. Um mundo onde você conhecia umas 50 pessoas em toda a sua vida, onde seu parceiro não era escolhido por amor romântico, mas por conveniência familiar. Nesse contexto, as relações funcionavam porque tinham que funcionar, não havia plano B. Sua felicidade individual não era a prioridade. A sobrevivência do grupo era. Agora temos liberdade total, opções infinitas, a capacidade de sobreviver completamente sozinhos, e nosso cérebro não sabe o que fazer com isso. Isso não é bom ou mal, é simplesmente o resultado inevitável de progresso tecnológico e social sem a evolução correspondente de nosso software emocional e psicológico. Estamos rodando software da era tribal em hardware do século XXI. E aqui vem a parte realmente incômoda. Não há uma solução clara. Não podemos voltar ao passado, nem deveríamos querer fazê-lo. A resposta, se tivesse que resumir tudo em uma só ideia, seria esta: ser conscientes. Ser conscientes de que estamos no meio de uma mudança massiva. Conscientes de que nem homens nem mulheres são o inimigo, conscientes de que nossos instintos estão calibrados para um mundo diferente, conscientes de que a liberdade tem um preço, e esse preço é a responsabilidade de escolher conscientemente. Se você escolhe estar sozinho, faça-o conscientemente. Entenda por que o está escolhendo, o que está ganhando e o que está perdendo. Assegure-se de que não é medo disfarçado de preferência. Se você escolhe procurar uma parceira, faça-o conscientemente. Entenda o que está procurando realmente e por quê. Seja honesto sobre suas expectativas. E para todos nós coletivamente, precisamos parar de julgar as escolhas dos outros tão duramente. O homem que escolhe estar sozinho não é um fracasso. A mulher de 40 sem parceira não está incompleta. Todos estamos navegando isto o melhor que podemos com as ferramentas que temos. Precisamos de compaixão para nós mesmos e para os outros. Precisamos de curiosidade sobre experiências diferentes das nossas. E precisamos de coragem para seguir tentando conectar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. A necessidade humana fundamental, porque ao final do dia, mesmo que a forma mude, mesmo que os modelos evoluam, há algo que não muda. Os humanos precisamos de outros humanos, precisamos ser vistos, ouvidos, compreendidos, precisamos pertencer, precisamos amar e ser amados.
E se podemos encontrar formas de satisfazer essas necessidades que honrem tanto nossa autonomia como nossa interdependência, então talvez este período caótico que estamos vivendo não seja o fim das relações humanas. Talvez seja o nascimento de algo novo, algo que ainda não sabemos completamente como nomear, mas que pode ser, se o fizermos bem, mais autêntico, mais sustentável, mais verdadeiramente humano que o que veio antes. Conclusão: se este conteúdo fez você refletir, se ajudou você a entender algo que antes era confuso, inscreva-se neste canal. Precisamos de mais espaços onde possamos ter conversas honestas sobre temas difíceis. Deixe-me um comentário, conte-me sua experiência. Você é um homem que escolheu a solidão? É uma mulher frustrada com as dinâmicas atuais? Quero escutar você. E mais importante que tudo isso, tome o que falamos hoje e use-o. Sente-se consigo mesmo e faça-se as perguntas difíceis. O que estou escolhendo realmente? Por que o estou escolhendo? É desde força ou desde medo? Não importa o que você escolha, relação ou solidão, compromisso ou liberdade. O que importa é que seja uma escolha consciente, informada, feita desde um lugar de autoconhecimento. O mundo está mudando, as relações estão mudando e isso está bem. A mudança é incômoda, mas também é oportunidade. Assim que vá em frente, viva conscientemente, ame conscientemente, seja esse amor para uma parceira, para seus amigos, para sua família ou para si mesmo, porque ao final tudo se reduz a isto. Somos seres que precisam de conexão e enquanto mantivermos essa conexão viva de alguma forma, temos esperança. Obrigada por estar aqui, obrigada por escutar, obrigada por ser parte desta conversa. Cuide-se muito e lembre-se, você não está sozinho nisto, mesmo que às vezes pareça. Todos estamos tentando entender.